Hoje eu vou contar a história de como eu comecei a empreender a partir de uma decepção na minha vida e que acabou mudando toda a trajetória da minha história e eu sou grato por isso, porque foi num momento de muita provação na minha vida, também um pouco de decepção. Eu vou te contar um pouco dessa história agora para talvez se você tiver passado por uma decepção, isso seja um sinal de recomeço. Então, que história é essa? É a minha história. Começou em 2011. Eu tinha 18 anos e eu entrei no exército. O meu pai, ele tinha sido militar temporário, oficial temporário do exército, e ele sempre me incentivou a fazer o mesmo caminho, de entrar nas fileiras do exército e passar um tempo para poder me educar, ter princípios, valores que aquela instituição, o exército, tem muitos princípios e valores, né? Tem muita hierarquia, tem muita disciplina. Ele queria que eu experimentasse e fizesse pelo menos um ano ali de serviço militar. Só que eu também gostei. Eu não sabia o que ia vir ali por parte daquele ano como serviço militar. Eu entrei no curso de preparação de oficiais da reserva e me identifiquei muito ali com pouco tempo e me dediquei ao estudo nesse primeiro ano. O ano era 2011 e logrei um certo êxito dentro dessa primeira etapa da minha vida profissional, porque eu consegui ficar entre os primeiros colocados e o exército me chamou para poder servir como oficial temporário, que eu poderia ficar até 8 anos. Eu acredito que você conheça alguém, ou você já deve ter passado por essa situação, ou talvez você conheça esse modelo que a gente chama de oficial temporário. E também funciona para qualquer militar temporário, né? Seja oficial, seja sargento, seja soldado. A gente pode ficar até 8 anos servindo como militar, que não é de carreira. E esse foi o meu caso. Então, consegui lograr êxito, saí oficial, isso em 2012, como segundo tenente, e comecei a trabalhar no Exército, na parte profissional do Exército, sempre ali na parte administrativa, mas também tinha uma parte operacional. E naquela época, como eu era muito novo, eu tinha 18 para 19 anos, me formei com 18 anos, e com 19 anos eu já era oficial. A gente usava um termo para dizer que a gente estava motivado no quartel, eu estava vibrando, porque era tudo muito novo, era tudo muito interessante, tinha que acordar, fazer a barba todos os dias, ir para acampamento, tinha formação de soldados, tinha uma coisa muito diferente ali do cotidiano de uma pessoa normal que não é militar, tem que atirar, tem que fazer treinamento físico militar, tem formatura, tem ordem unida, que são aqueles movimentos com as armas. Então eu estava super empolgado com aquele meu novo trabalho. E como na minha família não tinha nenhum empreendedor, não tinha empresário, a minha mãe ela era funcionária de uma empresa, até hoje é. Na verdade ela trabalha hoje na minha empresa, mas ela era funcionária na época. O meu pai ele era concursado com concurso nível médio e o meu irmão estava estudando para um concurso, então não tinha nem ninguém na minha família para herdar nenhum negócio. Então eu tinha que realmente estudar. Então, na época que eu saí oficial, era essa época que eu estava vibrando, eu também fazia faculdade de administração na Universidade Federal, e conciliava a minha vida de estudante com a de militar. E com essa minha paixão, essa minha identidade ali inicial, como eu estava vibrando lá na época do exército, a única coisa que eu pensava era, bem, eu tenho que estudar para fazer a prova para me tornar oficial de carreira, porque afinal de contas é a única coisa que eu sei fazer como profissional. Eu não tenho mais nenhuma capacidade técnica, não tenho família que era empresária, nem consigo assumir nenhum cargo de uma indicação de alguma empresa, então eu preciso estudar, me formar e fazer um concurso para me tornar oficial de carreira. E assim foi, eu fui me dedicando ali entre a faculdade e o trabalho, só não sobrava muito tempo para estudar, mas eu precisava focar em primeiro me formar ali na universidade, no curso de administração, porque aí eu conseguiria me tornar oficial de carreira prestando esse concurso. Só que durante esse período que eu estava trabalhando como militar e também na universidade, eu certo dia eu senti uma dor no meu pé esquerdo, em cima assim do pé, assim nessa parte da veia assim no peito do pé, né? Eu senti que uma veia do meu pé ela tava com uma circulação assim um pouco mais quente. Eu tava sentindo meu pé
quente, tava dormente o meu pé. E eu achei estranho aquela situação, tava de coturno na época, até isso o ano era 2014, e tava na época da Copa do Mundo, justamente ali pré-Copa do Mundo, ali era maio para junho, e a Copa do Mundo do Brasil. E como eu era militar e tinha jogo na cidade que eu servia, que era em Natal, Rio Grande do Norte, então a gente precisava ficar ali no quartel para poder servir de apoio, para ser segurança em algum jogo, fazer algum transporte de autoridade, enfim, a gente ficava em que a gente chamava lá em pronto emprego. Você poderia ser acionado a qualquer momento, a gente tem que cumprir o expediente ali no quartel, final de semana, mas lembre-se, eu estava vibrando, eu gostava muito de fazer aquela atividade, eu tinha me identificado muito com o serviço militar, me dedicava muito lá na minha atividade do quartel. E aí eu comecei a sentir essa dor no meu pé, e achei um pouco estranho, mas cheguei a comentar até com um sargento Pereira, grande sargento Pereira, eu gosto muito dele, até hoje tenho um contato dele. E eu até falei pra ele, falei, pô, tô com meu pé doendo aqui. Aí eu tirei o coturno na sala, tirei a meia e fiz uma pressão assim em cima do meu pé, em cima da veia, identificando o lugar pra ele, olha, você tá doendo bem aqui. Aí ele brincando comigo, porque ele era sargento, e sargento na época, ainda é, né? Ele tinha um cargo menor do que o meu, uma patente menor que a minha, então ele tinha que seguir a hierarquia, mas ele fez uma brincadeira comigo. Deixa de baixaria, tenente, calça esse coturno. Aí eu falei, caramba, Pereira, eu não tô conseguindo calçar o coturno, tá doendo demais. Aí beleza, mas consegui calçar com certa dificuldade, sentindo aquela dor, aí voltei pra casa, porque esse era um domingo, e senti muitas dores ali no pé, mas como eu estava saindo de serviço, estava nesse pronto emprego lá por conta do início da Copa do Mundo, eu acabei dormindo, adormeci em casa ali nesse domingo para segunda. Quando eu acordei, essa minha dor já tinha aumentado, o pé estava ficando um pouco inchado, e o que eu estranhei foi que essa mesma dor do meu pé, ela estava vindo aqui para o meu pulso, nessa região aqui da minha circulação do meu pulso. E eu achei estranho aquilo, eu falei, caramba, eu tô com essa mesma dor aqui, será que eu tô com alguma alergia? Será que eu comi alguma coisa que eu sou alérgico? E eu sou alérgico à dipirona. Quando eu era criança, tomei uma dipirona uma vez, tive uma reação alérgica. Falei, será que eu tomei alguma coisa com dipirona? Mas eu achei estranho porque era um no pé e outra na mão. Eu falei, bem, isso deve ser uma alergia. Aí saí pra comer alguma coisa ainda no domingo, quando eu acordei, por volta ali de umas 3, 4 horas da tarde, eu saí pra almoçar. Sim, eu acordei tarde nesse dia, porque eu cheguei em casa, estava cansado, não tinha dormido bem. E saí pra almoçar, comi, ainda me lembro, eu comi acho que uma comida oriental, alguma coisa desse tipo, não sei se foi um yakisoba, alguma coisa desse tipo, que eu voltei pra casa já me sentindo um pouco mal, sentindo um mal-estar. E fui pra casa, comecei a sentir um pouco de febre, e na época eu morava no Rio Grande do Norte, né, em Natal, e a minha família, meus pais, eles moravam em Pernambuco, em Recife. Até hoje moram lá. Então não tinha, eu na época eu morava só, e eu não tinha um suporte, não tinha uma família ali, né? Só tinha alguns amigos que serviam ali comigo no quartel. Deixa eu tomar um gole de café aqui. Aproveitando, se você ainda não está inscrito aqui no canal, fique à vontade, se inscreve aqui pra gente poder trocar mais esse papo, mas enfim, vamos continuar aqui com a minha história, tá? Essa história foi muito interessante porque ela mudou a forma de eu enxergar a vida e também a direção da minha vida, inclusive eu acho que eu só tô aqui por conta dessa história, mas você vai entender. Beleza, aí cheguei em casa, liguei pra um amigo, né? Falei, cara, tô mal, Humbertinho, Beto, também tem um contato até hoje, Humbertinho. Ele era oficial também, tenente. E falei, cara, não tô me sentindo muito bem, saí do serviço e tava com uma dor no pé. E agora tá vindo pro meu punho, eu saí pra almoçar e fiquei um pouco enjoado. Ele, pô, cara, vou passar aí, vamos dar uma volta, você tá precisando dar uma volta. Aí ele foi lá na minha casa, me pegou, morava num apartamentozinho bem pequenininho, tipo num kitnet assim na época. Ele foi lá, me pegou de carro, a gente foi dar uma volta e mesmo assim não consegui melhorar. Mas ele me voltou em casa, me deixou em casa e a noite foi uma tormenta porque eu fiquei sentindo muita dor no pé. Aquela dor que não passava, latejando o meu pé. E no outro dia, eu tinha dormido super mal quando me acordei. Essa mesma dor, ela estava indo para os meus dedos. Também assim, era um tom vermelho, como se estivesse inchando assim, sempre atacando as minhas articulações.
E eu falei, cara, que estranho, eu não consegui calçar o meu coturno, porque a gente militar usa o coturno, né? Porque aquela bota assim que fecha, assim com o zíper, então ela fica muito presa ali no pé. Então eu não consegui calçar porque o do meu pé já estava maior, já estava mais vermelho, já estava latejando e eu precisei colocar um pé na sandália e o outro no coturno. E isso não soa muito bem quando você é militar. Militar oficial não pode andar assim, de sandália, um pé de sandália e um pé de coturno. O oficial é aquele cara elegante, aquele cara que serve como exemplo para todo mundo no quartel. Então eu cheguei lá de sandália e a primeira reação quando eu cheguei foi um coronel me questionar porque eu estava de sandália. Expliquei a situação e ele falou assim, cara, calça a sandália, isso é frescura, calça o coturno, porque senão você vai ser chamado a atenção pelo comandante. Eu tentei lá colocar o coturno, não consegui. Fui chamado a atenção novamente por um outro oficial lá superior. E olha, eu falei, coronel, eu não consigo calçar a sandália. Estou com dificuldade de andar. Aí ele fala, cara, se você não tem atestado, você tem que colocar o coturno. E eu falei, caramba, eu vou ter que ir lá no hospital. Aí fui lá no hospital, fiquei... Nesse dia, inclusive, tinha jogo do Brasil. Acho que era a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Acho que no dia 14 de junho de 2014, ainda me lembro. Eu acho, tá? Eu acho. E aí eu fui no hospital para pegar esse atestado. O hospital militar, ele era de lado do meu quartel, ao lado. Então eu fui andando assim pelo quartel, até atravessei um portãozinho assim, sem precisar ir pra rua de pedestre. Tinha uma passagem assim do meu quartel para o hospital. Cheguei lá no hospital, fui pra urgência. E quando eu cheguei lá, mostrando ali a minha situação, o médico que também era militar, um tenente, olhou assim a situação e ele achou estranho. Eu falei, cara, isso aqui não tá legal. Você vai ter que ficar internado. Eu assustei, internado? Sim, você vai ter que se internar, e internar agora. Eu falei, como assim, cara, internar? Ele cara, você vai ter que se internar. E eu, sem entender, não tinha levado roupa, eu não tinha levado nada, fiquei internado na UTI. Na verdade, eu fui para um quarto, fiquei em observação. E no outro dia, já estava no meu outro punho e no meu outro pé. Aí fiquei lá em observação, ninguém sabia me dizer que eu comecei a sentir muitas dores, porque doía muito. E eu perguntava para os médicos e ninguém sabia o que era. Eu pernoitei de novo no hospital e começou a ir pro meu cotovelo, depois pro meu joelho. Então eu fiquei todo vermelho assim, como se fosse um inchaço assim, e uma pele já querendo descamar, mas bem inchado. Eu sentia muita dor na região e engraçado que eu não sentia muita vontade de comer. Não sentia vontade de comer e fui perdendo peso rapidamente. Depois de uns 4 dias nessa situação, eu não queria avisar para os meus pais, para eles não ficarem preocupados. Não tive que fazer, um assistente social foi lá. Eu estava mentindo o telefone do meu pai e da minha mãe para não ligar para eles preocupados, porque eles moravam em outra cidade, trabalhavam, eram funcionários e não podiam se deslocar lá, né? Que loucura, né? Aí que eu vi o amor de um pai e de uma mãe, quando eles ficaram sabendo, largaram tudo e foram lá ficar comigo, né? Porque eu não podia ficar sozinho, porque nessa hora eu já estava indo para a UTI. E cenário que você deve estar imaginando aí, extremamente complicado. Eu não sabia o que eu tinha, ninguém sabia o que eu tinha, não tinha remédio para isso, só estavam me dando remédio para dor, comprimido, não estava dando certo. Aí começaram a pegar meus acessos na veia, porque quando você vai para a UTI, você tem que tomar medicação na veia, uma medicação mais forte, e é por isso que você está lá na UTI. E passou o dia e a situação piorando, eu perdendo peso. Aí eu tenho uma situação muito emblemática, cara, dessa situação. Depois eu estava internado uns 10 dias, fazendo vários testes. Na época, primeiro se cogitou que podia ser uma chikungunya, mas depois descartaram. Na época nem se tinha chikungunya ainda no Brasil. Começaram a falar de uma contaminação cruzada com militares que tinham ido para a missão de paz no Haiti, porque o meu quartel tinha essas pessoas que tinham ido para o Haiti, poderiam ter trazido, e eu perdendo peso e essa situação se espalhando ali nos meus dedos, cada dia aparecia num lugar diferente. Então, eu tinha uma bactéria, mas ninguém sabia o que era uma bactéria, o diagnóstico, que ela atacava as minhas articulações. E qual era o perigo? Que essa bactéria podia chegar no meu coração e fazer a mesma coisa que ela estava fazendo nas minhas articulações e parar o meu coração. Então, virou uma briga contra o relógio. Eu não podia, de certa maneira,
deixar com que essa bactéria chegasse até o meu coração, que ela poderia parar. Por isso que eu estava ficando meio enrijecido, assim. E nessa peregrinação dos médicos em descobrir alguma coisa, chegou um infectologista lá. Se eu não me engano, o nome desse cara era Douglas, Tenente Douglas. Era um infectologista que veio e começou a me acompanhar. E ele ficou um tempo lá em observação e começou a testar algumas medicações. E eu não estava conseguindo melhorar. Só que qual foi o problema? Nessa época, como eu falei para você, eu era oficial temporário. Essa época era justamente a época de renovação do meu contrato como temporário, porque apesar da gente ficar 8 anos no Exército, poder ficar até 8 anos, você tem o seu contrato renovado anualmente. E a minha renovação de contrato acontecia todo dia 25 de junho de 2020, do ano, né? 25 de junho do corrente ano. E eu renovava por mais um ano até o dia 25 de junho do ano subsequente, podendo fazer assim até os 8 anos. Só que eu estava para você renovar, você precisa estar apto para o serviço militar. E aquela situação daquela bactéria, que eu não sabia o que eu tinha, na verdade, ela foi justamente nessa época da renovação. E o que aconteceu comigo? O Exército me colocou como incapaz de servir às fileiras do Exército. Olha, ele está incapaz do serviço do Exército. E estava já rolando um documento que não era que eu ia ser expulso, só não ia ser renovado. E se eu não ia ser renovado, eu ia ter que sair do hospital, eu ia simplesmente perder o meu emprego, eu ia perder minha receita, e eu não ia simplesmente sair do hospital no meio daquela crise, porque o meu contrato acabou e eu estava simplesmente incapaz de servir ao Exército. Então já estava rolando isso, tanto é que o tratamento assim ia parar. E aí um dos advogados, porque o quartel também tem advogado, né, que a gente chama de assessor jurídico, ele levantou o braço e soube da situação e falou, olha, não pode tirar esse cara. Se esse cara falecer, o Exército vai ter que indenizar a família a vida inteira, porque ele não está apto para o serviço do Exército, mas ele contraiu a doença. E foi por pouco, foi por causa desse cara, que acho que o nome dele, eu não lembro o nome dele, faz muito tempo, né? Isso já tem 11 anos. Que ele fala assim, olha, ele não vai poder sair. Então foi aí que, de certa forma, eu não saí. Renovaram meu contrato, mas ainda com um asterisco, ó, ele está incapaz para o serviço militar, ele está incapaz temporariamente de servir. Eu só renovei por fins de terminar o tratamento. E aquela situação, né, poxa, eu tava vendo minha mãe chorar todos os dias, meu pai chorar todos os dias, eu não sabia o que eu tinha, eu tava na beira ali da morte e simplesmente o Exército ia me colocar pra fora, velho. Então, graças a Deus, encontraram uma medicação caríssima lá, que eu consegui reagir bem. Depois de uns 35 dias de UTI, consegui reverter o quadro, ela foi regredindo, a inflamação foi regredindo com essa medicação. Então começou a questão de fisioterapia, para não poder perder movimento. Então consegui fazer uns exercícios dentro do hospital, até depois de uns 40 dias eu consegui sair ali da UTI e ir para casa. Cara, quando eu saí, o médico até falou, olha, você tem que passar um tempo aí de resguardo, né, para poder se recuperar. E eu só conseguia pensar em uma coisa. Eu falei, meu Deus, cara. Aquela minha paixão, aquele meu calor, aquele meu desejo, aquela minha vontade de servir ao Exército, ela se acabou. Simplesmente se esvaiu naquele dia. Não que eu não tivesse que me dedicar nos outros anos que eu tivesse, porque afinal de contas, eu saí daquela situação, consegui continuar. Eu fiquei no Exército, renovei mais um ano para 2015, renovei para 2016, renovei para 2017, renovei para 2018 e renovei para 2019. Eu fiquei o máximo de tempo que um militar temporário pode ficar por conta do meu trabalho. Então, me dediquei sim sempre ao trabalho. Eu sempre fui muito dedicado ao meu trabalho, eu sempre fui muito dedicado às coisas que eu fazia. Só que ali me surgiu um estalo. Eu falei, cara,
Sou muito grato ao Exército. O Exército me formou, o Exército me educou, o Exército me deu uma oportunidade que uma outra empresa não me daria, porque com 19 anos eu já ganhava um salário de 5 mil reais na época, sem nem ser formado. Então eu reconheço muito o Exército, respeito muito tudo que aprendi ali dentro. Foi uma formação assim essencial para minha vida, tanto para minha vida profissional quanto minha vida moral, minha vida ética. Mas aquela situação me fez refletir que eu só sou um coturno. Eu só sou um coturno. Se eu tivesse morrido, ia chegar outro para ocupar o meu lugar e tudo bem. Eu fiquei me questionando, será que vale a pena o meu sangue? Será que eu tenho que derramar o meu sangue por isso aqui? Será que eu tenho que dedicar minha vida a isso aqui? Ou eu posso construir algo maior, sozinho? E foi aí que eu comecei a refletir, caramba, eu não vou mais estudar para ser um militar. Eu vou estudar para construir o meu legado. Eu quero construir algo maior do que eu tenho. Eu não quero morrer como um oficial. Eu quero construir um negócio e quero construir alguma coisa pela qual eu seja lembrado. Pela minha família, pelos meus futuros filhos, pela minha esposa, pelas pessoas que eu consegui ajudar. Então foi aquela situação. Então quando eu saí, caí em prantos lá. Não sou de chorar, dificilmente choro, conto nos dedos as vezes que eu chorei assim por desespero, mas ali eu caí numa profunda tristeza e profunda decepção. Mas se não fosse aquela situação, eu não tinha começado a empreender. E desde aquele dia eu comecei a pensar, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei quando eu vou fazer, nem sei como eu vou fazer, mas eu vou colocar uma empresa para mim. E eu não vou sacrificar a minha vida por algo que não sacrifica nada por mim. Eu não vou sacrificar a minha vida por quem não sacrifica se sacrifica pelo meu bem-estar. Então eu vou ter que sacrificar a minha vida por algo que seja maior do que eu, que era construir uma empresa. Então todos os dias eu ficava me perguntando, o que é que eu vou? Como é que eu vou empreender? Como é que eu vou construir algo melhor do que eu, maior do que eu? O que é que eu tenho que fazer aqui na minha vida? Então eu fiquei caçando essa nova oportunidade ali por muito tempo do que fazer. Eu fazia faculdade de administração e fiquei muito mais ligado. Então, o que eu quero te dizer com isso, né, com essa história? Que não sei o que é que você se dedica hoje. Eu não sei qual é a situação que você está hoje. Se você está passando por uma provação na sua vida, ou se você teve uma grande decepção aí na sua vida, ou no seu trabalho, ou no seu relacionamento, ou em qualquer criou expectativa em uma coisa que essa coisa te frustrou, isso pode ser um sinal para fazer você repensar suas escolhas, repensar o que você está se dedicando, repensar se realmente vale a pena isso que você está se dedicando agora, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei refletindo ali por muito tempo e depois de 2 anos eu consegui encontrar essa chave do que empreender. Eu comecei a empreender depois de 2 anos dessa situação, 2 anos e meio, e que eu vou contar essa história muito em breve aqui no meu canal. Eu vou fazer esse capítulo, essa jornada aí dos 3 grandes motivos que me fizeram a empreender, a falar de negócios, a me dedicar tanto aos meus negócios. E eu acredito que essa foi a primeira história que eu, refletindo aqui, lembrei que falei, cara, esse aqui foi um dos meus pontos de partida. Essa situação dessa bactéria, que pouca gente sabe, eu tô falando isso aqui, eu não sei nem quantas pessoas vão escutar isso, talvez possam ser 50, 100, 1000, 10 mil, 15 mil, mas se você que está escutando essa história, de alguma maneira se motivar com a minha história, entender que a situação que você se encontra agora, ou apesar de seja uma situação boa, mas que você pode construir uma melhor para você, afinal de contas era uma situação boa, eu era militar, eu era oficial, eu ganhava bem. Apesar de ser temporário, eu tinha previsibilidade ali do meu salário todos os dias, primeiros do mês, o dinheiro estava na minha conta, então sabia exatamente quando eu podia contar ali pro mês, eu sabia que eu não ia ser demitido de um mês para o outro, só um ano eu não podia renovar, mas querendo ou não, era uma situação confortável. Muitas pessoas queriam muito estar naquela situação, mas eu fiquei pensando, caramba, será que eu quero essa situação para mim? A minha vida inteira fazendo isso aqui? Acho que não. Acho que eu vou colocar a minha cara e a tapa, vou me arriscar, vou construir algo que realmente eu consiga construir da minha identidade, da minha característica,
do meu formato. E é através do empreendedorismo que você consegue fazer isso. Pegar essas lições que a vida te dá, esses limões que a vida te dá, e você pode fazer uma limonada aí personalizada. Empreender é fácil? Não é fácil. Eu vou te contar no próximo vídeo dessa trilogia, desses meus 3 momentos que me fizeram começar a empreender e rever alguns conceitos da minha vida. Então eu te convido o quê? Para poder você se inscrever aqui no canal, para você acompanhar essa trilogia, desse meu ponto de inflexão, desses paradoxos que a vida me trouxe e que esse primeiro capítulo aqui acaba sendo também uma alavanca também, não só para mim, mas também pode ser para você, tá? Se de alguma maneira esse vídeo te motivou, eu queria te pedir também para você compartilhar esse vídeo com alguém que está passando por um momento de provação ou um momento de decepção. Queria também te convidar a fazer um comentário aqui, se você já teve alguma situação que te deu uma lição e te transformou, porque eu acredito que são esses momentos de provação que a gente acaba modificando a direção da nossa vida, então deixa aqui nos comentários. E também quero te fazer um convite de você se inscrever aqui no canal para a gente acompanhar essa trilogia que faz muito sentido aqui para mim, tá? Então é isso, muito obrigado por assistir um pouco da minha história, resolvi compartilhar, abrir meu coração, espero que faça muito sentido para você. Até breve.